Meus queridos, graça e paz, quero compartilhar uma breve palavra com vocês. Ela está em Mateus capítulo 4, versículo 19. A história conta que Jesus ele chega no mar da Galileia e encontra Pedro e André pescando. Jesus diz: "Sigam-me, que eu vos farei pescadores de homens." Nesse dado momento, Pedro abandona as redes e vai seguir o mestre. Agora, Pedro, ele vai ter todo ensinamento, preparo para se tornar um evangelista. Jesus conhecia Pedro, sabia que ele tinha o perfil de um líder, mas ainda não era maduro o suficiente para ser um. Pedro vai vivenciar grandes milagres, maravilhas que Jesus vai operar. Só que Pedro era muito estressado. Ele às vezes não tinha equilíbrio emocional, mas ele vai ser tratado com Cristo. Quando ele entende que Jesus é o Filho do Deus vivo, ele não conseguia compreender que Jesus precisava ser crucificado. Pedro se tornou um amigo íntimo de Jesus. No Getsêmani, em João capítulo 18, vai contar que quando os guardas chegam para prender Jesus, Pedro pega uma faca e corta a orelha de um dos soldados. É aqui que eu quero compartilhar a chave com vocês nessa mensagem. Eu estou lendo um livro sobre inteligência emocional, do Daniel Goleman. Eu estou na parte que fala sobre a nossa mente, o nosso cérebro. E o interessante é que o nosso cérebro possui 3 camadas: o cérebro primitivo, o cérebro emocional e o cérebro racional. O primitivo, ele é altamente instintivo, pois nossos ancestrais só conheciam ele. Então, se é altamente instintivo, é por isso que muitas das vezes agimos sem pensar. Ele é responsável pelos nossos sistemas fisiológicos, a nossa respiração, a nossa alimentação. Você não fica preocupado pensando quantos batimentos cardíacos você dá por dia. Você não fica preocupado com o que você está comendo. Você só quer que aquilo venha matar a sua fome. O porquê de muitas das vezes agirmos sem pensar. O cérebro emocional, ele é responsável por gerenciar nossas emoções, medos, ansiedades, alegria, tristeza. O cérebro racional é aquele que nos faz refletir, pensar, decidir, raciocinar, se comunicar. E aqui nessa mensagem, o que me chama a atenção é que Pedro já era amigo íntimo de Jesus. E nesse dado momento, ele tenta protegê-lo, defendê-lo. Mas Jesus repreende Pedro, vai lá e cura a orelha daquele soldado, a orelha de Malcolm. Aqui eu vejo que Jesus agiu de forma racional, porque ele já estava decidido, ele já conhecia o futuro de Pedro. Pedro iria dar continuidade àquilo que o mestre começou. Jesus não queria que Pedro fosse para o caminho da violência. Mas Pedro, com medo, agindo por emoção, tentou apenas proteger o mestre, o seu amigo. A minha pergunta para vocês é: vocês vão deixar que as emoções falem mais alto ou as suas prioridades para este ano de 2022? Porque as suas emoções, o medo de perder pessoas, o medo de perder relacionamentos, não podem ser maiores que as suas prioridades. Você precisa agir de forma racional, decidida, colocar em primeiro lugar as prioridades na tua vida, para você alcançar o que você deseja neste ano de 2022, porque Jesus já conhece as tuas prioridades, mas muitas das vezes agimos por emoção, medo de perder pessoas, coisas, relacionamentos. Mas entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há momentos que você precisa agir por razão e outras por emoção.
Basta você saber equilibrá-las, a emoção com a razão. Jesus conhece as tuas prioridades. Coloque-as em primeiro lugar neste ano. Porque assim como ele conhecia o futuro profético de Pedro, ele conhece o futuro profético que você tem. Ele conhece o teu destino. Cabe a você colocar em prioridade na tua vida o que é necessário neste ano. Não tenha medo de perder amizades. Não tenha medo de perder pessoas. Porque o que Deus tem contigo é único, é seu. Mas você precisa colocar as prioridades no devido lugar, em primeiro lugar. E eu espero que essa mensagem possa tocar no seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa. Fica na paz.